Um passeio pelo passado, uma viagem no tempo? A partir de agora, em Altos Plays Antigos. Eu tô no meio de uma verdadeira revolução aqui em casa, reorganizando a discoteca, trocando o disco de lugar, levando para outro, mexendo nas estantes e tal, aquela coisa que, na verdade, eu adoro fazer isso, de tempos em tempos eu for reorganizando, e é claro que no meio disso o Lúcio encontrou alguns discos que eu nem lembrava que eu tinha e tal, e resolvi trazer para esse episódio discos que são, inclusive, as edições estão entre as edições mais antigas que eu tenho aqui na discoteca, são discos dos anos 40 e dos anos 50, que trazem junto, claro, lindas histórias, artes incríveis, labels super bonitos e tal, e são super curiosos, tá? E são álbuns todos de 10 polegadas que remete inclusive aos primórdios, né, da indústria fonográfica, lá dos discos de 78 rotações, e a partir dos anos 40, se eu não me engano, os álbuns de 10 polegadas passaram a ser editados em 45 rotações, 33 e um terço, foram super populares, inclusive aqui no Brasil, principalmente no final, na segunda metade dos anos 1940 e nos anos 50, e traz verdadeiras pérolas e histórias incríveis que eu vou dividir com vocês a partir de agora aqui nesse episódio de Altos Plays Antigos, foi o melhor nome que eu achei aqui, mas é de verdade uma curiosa viagem no tempo da indústria fonográfica mundial. E eu vou começar já com um que tem uma história excelente, além da... E realmente, gente, as artes eu acho incrível, todo o trabalho artístico por trás das capas, dos labels e tal, são labels super históricos, e eu começo com esta lindeza aqui, The Buffalo Bills, com o álbum Barbershop Jams, lançado em 1951. Essa edição aqui de 1951. Olha que lindeza essa capa, né, desse conjunto. É um conjunto vocal formado em 1947 na cidade de Buffalo, em Nova York. Tá aqui o conjunto vocal que durou até 1967. Aqui a contracapa com um texto que traz boa parte das informações que eu vou dividir aqui com vocês, tá? Tá aqui então, Barbershop Jams, lançado em 1951, e já começa por um lance que confesso que eu não sabia, né? Eu fui ler o que tá, né, o texto da contracapa, né? Essa aqui é uma edição original americana, e também fui procurar mais informações e tal. Aqui realmente tem algumas coisas que são novidade para mim, como por exemplo, barbershop é na verdade um estilo, né, desses conjuntos vocais, né, principalmente dos anos 40, mas que vai muito atrás na história, assim, né? Segundo dados históricos, assim, é do século XIX, tem alguns registros já nos anos 20, nos anos 30, né? Disso aqui que é um estilo, né, com origem, então, lá no século XIX, e foi realmente um destaque muito maior a partir dos anos 20, principalmente nos Estados Unidos, e tem como característica, é uma característica de, né, não sei se eu posso chamar assim, é um subgênero dentro de conjuntos vocais, né, de diferentes estilos, e aqui tem como característica, primeiro, geralmente são 4 vozes, tá, que compõem isso, e barbershop jams é literalmente isso, eram os conjuntos vocais que iam nas barbershops, enquanto o Belezão estava lá fazendo a barba, ficavam eles cantando, ou na frente para promover, né, a loja, ou então para ficar ali num momento de entretenimento para os clientes e tal, e ficou conhecido então esse como subgênero, né, e ele tem entre também características musicais assim, da melodia, né, da melodia. Geralmente o vocalista principal canta a melodia, deixa eu ver aqui, porque tem uma explicação, mas as letras aqui são bem pequenas e nem de óculos não enxergo, mas peraí, tem aqui, deixa eu ir traduzindo também, né? Ele geralmente
o vocalista principal canta a melodia, o tenor harmoniza acima da melodia, o baixo canta as notas de harmonização mais graves e o barítono completa esse acorde geralmente abaixo da voz principal. Então ele tem uma característica não só na formação, como na harmonia, né, na harmonização de diferentes tons de notas. Deixa eu mostrar o label, porque realmente, gente, os desfiles de labels hoje aqui são verdadeiras obras de arte. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse primeiro. Claro, nem todos estão em excelente estado, mas sim, alguns dá para ouvir perfeitamente, outros, enfim, com aquele chiado do tempo, né? A gente está falando de álbuns aqui dos anos 40, dos anos 50, mas olha essa beleza aqui. Sai pela Decca nos Estados Unidos, tá? Aqui original de 1951. Olha que coisa mais linda esse aqui, a rotação já é de 33 1/3, disco de 10 polegadas, né? Que esse disco um pouco menor aqui, né? Que são álbuns que são, esse formato ainda é fabricado hoje em dia, principalmente em edições especiais. Inclusive, eu já fiz um episódio com discos de 10 polegadas modernos, contemporâneos e tal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para quem se interessar também, para saber um pouco mais e tal, porque aqui eu vou contar um pouco dessas histórias de tentar, né, porque alguns eu nem encontrei muitas informações, né, mas está aqui então Barbershop Jams, né, um dos principais conjuntos, né, de vocais, né, inclusive tem entre as histórias curiosas, assim, desse conjunto, eles foram mega premiados, né, era uma época ali nos anos 40, anos 50, que tinham concursos pelos Estados Unidos inteiros, por todos os estados e tal. Eles paparam todos os títulos, inclusive depois, né, no pós-guerra, durante os anos 50, eles fizeram aquilo que muitos conjuntos, né, não só vocais, como de jazz e crooners e tal, turnês pela Europa, tocando nas bases militares norte-americanas, né? Então eles tocaram na França, na Áustria, na Alemanha, tocaram também no Japão e na Coreia nos anos 50. Então realmente eles eram o conjunto de barbershop mais famosos da sua época. Então eles duraram até 1967 e essa tradição seguiu ainda por um tempo e tal, mas realmente isso aqui é dos primórdios, assim, dos conjuntos vocais desse estilo que eu nem sabia que tinha, né? Os barbershop, eu adorei saber um pouco mais aqui. Então, abrindo nosso passeio pelo passado, né? Nosso passeio pelo tempo, Barbershop Jams com The Buffalo Bills. Senhoras e senhores, com vocês, Bud Freeman and his famous Chicagans, com o álbum Comes Jazz, lançado originalmente em 10 polegadas em 1950. Isso aqui é uma típica arte do período, né? Tá aqui, capa, contracapa, né, sempre com excelentes textos, né, como eu falei, é da onde eu estou tirando a maioria das informações, que muita coisa do que eu estou trazendo aqui, nem dando Google, encontrei muita coisa, mas aqui, desse especificamente o Bud Freeman tem mais informações, porque ele é um dos grandes saxofonistas, né, nascido em 1913 em Chicago, mas ele é um dos pioneiros, assim, do sax tenor na era do swing, né, na era das big bands. Ele passou, por exemplo, por importantes orquestras, né, big bands de jazz, como do Benny Goodman, principalmente nos anos 30, também do Tommy Dorsey, né, isso durante a década de 30, e no final da década de 1930 ele cria a sua orquestra, né, uma delas, né, porque pelo que eu pesquisei ele tem diferentes nomes, né, aqui então a gente tem a Bud Freeman and his famous Chicagans, trazendo então uma seleção de músicas do período ali do final dos anos 40, né? Se bem que na verdade, pela informação que consta aqui, e é uma característica da maioria desses álbuns aqui de 10 polegadas, que originalmente saíram lá, mais nos primórdios ainda, no início da década de 40. Essas gravações aqui, por exemplo, são gravações feitas em Nova York em 1940, né, que então lá entre 40 e 41 saem 78 rotações, e no final dos anos
dos anos 40, né, entre 48, 49 e 1950, que é a data dessa edição. Ele passa a ser editado também em 33 e 1/3, na rotação de 33 e 1/3, e em 10 polegadas aqui. Então, o Buddy Freeman, realmente um dos gigantes, que acaba sendo super referência para diferentes saxofonistas ao longo do tempo. Assim, ele é citado por muitos músicos como realmente um dos pioneiros do sax tenor, trazendo improviso, né, dentro dos arranjos de orquestra. Deixa eu mostrar o label, que eu adorei ter esse label aqui, que é um dos segundo ou terceiro formato de label da Columbia Records aqui. Então, essa edição de 1950, edição original americana, né? Aqui, então, ele é reeditado em 10 polegadas em 1950. Essas gravações são lá de 1940, um verdadeiro artefato musical da indústria fonográfica, e também uma super, né, uma maneira de também a gente, que é o que eu gosto de fazer, assim, de ser surpreendido por histórias interessantes, como a do Buddy Freeman, né, que é um músico que eu confesso que eu nunca tinha, né, nenhuma informação sobre ele e tal, e o legal é disso, né, quando a gente redescobre álbuns perdidos dentro da discoteca, e eu tenho muito essa vontade de estar sempre aprendendo, né? Espero que vocês também. Então, lendo aqui, escutando também, esse aqui é um disco que está super inteiro, assim, rodou super bem, claro, dei uma boa limpada, mas, gente, isso aqui é um artefato de 1950, né? E eu acho que eu fico super, super feliz, assim, de estar tocando num objeto tão antigo e interessante, né? Então, aqui, um dos reis do sax tenor da era do swing, né, como eu falei, tocou na orquestra do Benny Goodman, também do Tommy Dorsey, depois criou a sua orquestra. Bud Freeman, com o disco Comes Jazz, ele e a sua Famous Chicagons. Então, uma viagem pelos primórdios do swing e do jazz, das big bands super interessantes, com uma capa maravilhosa, né, gente? Esse próximo disco, confesso para vocês que é o que eu estou mais curioso para desvendar, porque, infelizmente, pouquíssimas informações, agora virou uma missão de vida eu tentar resgatar essa história. Não vai ser dessa vez que eu vou trazer as informações, porque realmente eu estou há alguns dias pesquisando e, infelizmente, são pouquíssimos os dados sobre a pianista. Sim, talvez até por isso, infelizmente, né? Mas vamos lá. Trago para vocês agora a Yvonne Blanc, Clássicos do Jazz, essa edição aqui de 1952. Aqui a capa, uma edição brasileira, que eu também não encontrei a data precisa, né? O 1952 é o lançamento original na França. Acredito que aqui no Brasil pode ser aí já de 1954, 1955, mas esse disco aqui sai na França originalmente com o mesmo título, só que em francês, só que, né, meu francês é nulo, né? Inclusive não sei se a pronúncia é Yvonne Blanc ou Yvonne Blanc, não sei, gente, mas tá aqui, ó, o nome dela. Uma pianista francesa nascida em Paris em 1906. Realmente pouquíssimas informações, só encontrei uma foto dela, né? Aqui, infelizmente, né, pelo menos nessa edição brasileira, que não traz um texto, né? Não sei se o original tinha, mas tem coisas super curiosas, né? Que isso que é legal também nesses resgates, né? Resgatar dentro da discoteca discos tão antigos, que aqui, ó, tem a maneira correta de preservar o disco, de manusear, de armazenar, lavar e tal. Tem todas as informações aqui. Tá aqui, ó. Odeon original brasileiro, então eu acho que deve ser aí entre 1954 e 55. Dificilmente sairia, acredito, no mesmo ano original de 1952, quando ele foi editado na França. Deixa eu mostrar o label, Odeon, label super clássico, né, de vários discos desse período de 10 polegadas. Tá aqui, ó. Prensagem, então, brasileira de 1952. Infelizmente, como eu falei, né, por enquanto não achei quase nada de informações sobre ela. Virou realmente uma missão, assim, porque eu adoro conhecer coisas novas e infelizmente, né, gente, ao longo do tempo
várias mulheres foram, né, apagadas, né, dentro da história da música, assim, e acredito que, infelizmente, é mais um caso. E é super, e realmente, gente, é uma baita pianista, né, pelo que um pouco de informações, só encontrei a data de nascimento dela, acho que ela, e se eu não me engano, ela faleceu em 1994, nascida em 1906, faleceu em 1994, de registros, pelo menos dentro do Discogs, né, que é uma das fontes que eu uso, tem registros fonográficos, né, dela entre 1942 e 1961, oficialmente é o último registro fonográfico dessa pianista francesa que realmente em algum momento, de repente eu volto com a história dela, ou não, né, se eu não encontrar muita informação. Confesso que nos últimos dias eu estava buscando e infelizmente realmente pouquíssimas informações, mas uma pianista excelente e um repertório maravilhoso de standards do jazz, né, já do período, né? A gente tem aqui algumas coisas do Gershwin, por exemplo, né? Como The Man I Love, tem Embraceable You, tem grandes clássicos como do Duke Ellington também, com Solitude, Stardust. Então, realmente um repertório assim de a nata, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a nata dos grandes temas de jazz do período ali, né? Entre Duke Ellington, Gershwin, né? Toda essa turma. E uma boa história para desvendar, inclusive se você que está aí do outro lado souber alguma informação da Yvonne Blanc, ou Blanc, não sei, meu francês já falei que não é bom, por favor, se tiver alguma informação, vou adorar saber, divide aqui nos comentários, porque realmente é uma história que eu estou super curioso e vou continuar, né, buscando na história da música alguma informação, então, aqui direto então de 1952, clássicos do jazz ao piano. Agora uma viagem direto para os primórdios da música country norte-americana com esta turminha da pesada aqui, The Sons of the Pioneers, com o álbum Cowboy Hymns and Spirituals, lançado nessa edição aqui originalmente em 1952. Turminha aqui, conjunto vocal, né, um dos pioneiros do que nos Estados Unidos, né, western music, né, ou música de cowboy, né, ou country music, como você preferir. Tá aqui a capa, né, de novo, gente, eu amo esse tipo de arte aqui, que tá rolando aqui no episódio. E na contracapa, né, texto original, que é também da onde eu consegui boa parte das informações, né, sempre digo isso, né, discos com textos maravilhosos, né, para a gente degustar, escutando e lendo, né, tá aqui então, conjunto vocal, então eles realmente é bem dos primórdios, né, da country music norte-americana, a formação deles é de 1933, que eles começaram tocando em bailes, né, também depois na era do rádio, né, fizeram muito, mas muito sucesso. Eles são reconhecidos até hoje como, né, e até o próprio nome, né, já diz, né, os Sons of the Pioneers. Eles são realmente, né, filhos dos pioneiros, né, dos imigrantes que vieram da Europa, Irlanda principalmente, tal, Montes Apalaches, toda aquela história, e realmente são reconhecidos, né, dentro da história da country music como os pioneiros, verdadeiros pilares, né, da canção norte-americana, né, eles trazem nas letras, assim, obviamente a temática, né, da vida de cowboy, né, de amores perdidos, e tem um lado que eu acho super legal e eu adoro, né, quando eu chego nesse tipo de sonoridade, que é exatamente o que tem nesse álbum aqui, né, que são os hinos religiosos, né, que eles chamam muito lá de spirituals, né, que traz as canções de igreja, né, os cantos de louvor, mas, gente, com harmonias vocais lindas e maravilhosas, né, tu não precisa, né, seguir nenhuma religião para achar uma música bonita, né, e é o caso aqui desse conjunto vocal, então, que traz muito dessa pegada que também era super comum dentro nos primórdios da country music, não só, né, histórias de vida no campo, como também e principalmente, das comunidades religiosas, né, das canções de igreja, né, dos hinos,
né, de louvor, e são lindos, gente. É aquilo que, em paralelo, né, ao que, né, dos verdadeiros pioneiros dentro disso nos Estados Unidos, da canção gospel, da música negra, né, e aqui traz muito disso que eu já gosto, né, que depois evolui pro doo-wop, né, que dentro disso também vira a soul music, né, toda essa história. Então aqui na canção dos brancos, pelo menos, aqui é dos primórdios, né? Deixa eu mostrar o label, que é super lindo. Label original aqui da RCA Victor, ou RCA Victor, se você preferir. Tá aqui, ó. Edição de 1952. Esse disco, assim como, né, outros exemplos que eu já trouxe aqui, ele foi editado originalmente em 78 rotações. Esse aqui sai, então, em 1948, e aqui a edição já em 10 polegadas e em rotação de 33 e 1/3 de 1952. E vejam bem, não só são pioneiros, como são considerados, esse conjunto é considerado como o grupo vocal mais antigo, dos mais antigos em atividade nos Estados Unidos, porque desde 1933 eles não pararam, estão em atividade até hoje. Claro, né, que é aquela coisa também que acontecia muito, tradição familiar, né, enfim, nem a maioria aqui já, infelizmente, já bailou, né, acredito eu, né, mas é considerado então dos grupos vocais mais antigos na música country norte-americana, estão em atividade até hoje, seguindo aquela tradição familiar, né? O avô passa para o neto, o filho passa para enfim, todos esses lances, pai para filho, de neto para filho, para, enfim, todas essas coisas familiares, e realmente está em atividade até hoje, seguem nativa e são respeitados e considerados o conjunto vocal da música country dos mais antigos em atividade no sistema solar. Então aqui, Sounds of the Pioneers. E da música country retornamos nessa viagem do tempo para o jazz e para os primórdios também do jazz. Trago para vocês aqui The Firehouse 5+2, com o álbum The Firehouse 5+2, lançado em 1952. Aqui um conjunto de Dixieland, né, desse estilo dentro do jazz, né, dentro do comecinho do jazz, do Dixieland, um conjunto formado em 1949, né, também aqui na contracapa tem o texto, onde eu tirei algumas dessas informações. Tá aqui, então, conjunto de Dixieland formado em 1949, e olha que interessante e curiosa essa história, formado em Los Angeles por músicos de estúdio que faziam as trilhas das animações da Disney. Sim, tá aqui, ó, essa turma aqui, né, que fazia então as trilhas, né, lá no comecinho nas animações, o Walt Disney Studios. Eles então começaram em 1949 e duraram até 1970, né, pelo menos o último registro, né, que eu encontrei fonográfico é de 1970. Também tem informações que eu busquei também. Um último show que eles fizeram foi também em 1970 em São Francisco. Então isso é mais, aqui dá para ser um pouco mais preciso em relação ao período que eles ficaram em atividade nos Estados Unidos, com aquele jazz super tradicional, super New Orleans, né, com a Dixieland, né, desses conjuntos. Tá aqui então, ficaram nativa então até 1970. Deixa eu mostrar, já esquecendo, o label, né? Porque os labels aqui são, para mim, um dos grandes baratos desse episódio, assim, porque são labels super curiosos e é muito legal esse disco, assim. Eu adoro o Dixieland, assim, esse período do jazz aqui. Tá aqui, ó, edição original norte-americana que sai pela Good Time Jazz em 10 polegadas, então aqui em 1952, The Firehouse 5+2, né? Então, inclusive contando assim, né? São 5 músicos e mais 2, né? Pelo menos foi o que eu consegui pesquisar aqui para trazer para vocês. E tem uma coisa que eu achei sensacional que eu vou tentar ler aqui para vocês, que é o seguinte: vem com um recadinho em inglês que, enfim, não sei se foi alguém que presenteou alguém ou se, né, não consegui decifrar muito bem. Até peguei uma lupa, deixa eu botar aqui para vocês, né? Peguei uma lupa aqui para conseguir ler direito aqui, que tem aqui em cima, ó.
um recadinho em inglês que eu achei super legal e super engraçado, né? Que ele diz, vou pegar a lupa novamente porque é difícil realmente aqui, ó. Ele diz assim, all Americans aren't crazy, but hope you will remember you of one who is. Né? Então, algo assim, né? Todos os americanos não são loucos, né? Mas eu espero que você se lembre que você, sim, é um louco ou uma louca, enfim, né? Mas está aqui, tem uma assinatura de alguém como Dole ou Code, enfim. Não dá para ler, mas eu achei super curioso aqui, né? All Americans aren't crazy, but hope you will remember you of one who is. Então tá aqui, né? Os loucões, então, The Firehouse Plus Two. E para fechar essa viagem no tempo aqui do Altos Plays antigos, eu vou trazer algo que também era super comum no final dos anos 40, início dos anos 50, enfim, ou ao longo dos anos 50 também, que foram coletâneas, né, em 10 polegadas, trazendo diferentes gravações, né, registros da época dos discos de 78 rotações, né, que geralmente era uma faixa de cada lado, no máximo duas e tal. Então também teve um grande mercado as coletâneas, né, que faziam então essa junção de diferentes artistas a partir dos registros originais dos discos de 78 rotações. E o que eu trago aqui para vocês é essa coletânea aqui, chamada Gems of Jazz Volume 1, de 1900, né, essa edição aqui de 1949, aqui com a capa diferente, né, trazendo obviamente diferentes artistas, inclusive um deles já passou por aqui, eu já vou trazer para vocês, porque, né, legal como sempre, que eu adoro, são os textos aqui, ó, que traz aqui, né, que diz que inclusive essa daqui é uma coletânea lançada originalmente em 1941, né, ainda em 78 rotações, né, então vinham, né, que também tinha esse tipo de formato, né, de verdadeiros álbuns, né, onde tu vinha encartado mais de um disco de 78 rotações, umas caixas, né, que a gente vê até hoje, até aqui no Brasil também, em vários momentos saíram assim. Então aqui são gravações do período de 1941, aqui nessa edição então de 10 polegadas, lançada em 1949. Sim, isso aqui é um disco de 1949, gente. Acho que é dos mais antigos que eu tenho aqui. Que sai, essa aqui é uma versão então original de 10 polegadas, que sai pela Decca Records nos Estados Unidos. Tá aqui, né, esse label lindo e maravilhoso. Que então, né, que enfim, era super comum aqui no Brasil, também saiu muita coisa pela Decca, RCA, né, até a própria Odeon, né, fez muita coisa. Então aqui, gente, fechando, né, e trazendo, por exemplo, que eu falei antes, né, eu já trouxe aqui, nessa coletânea, tem o saxofonista tenor, né, o Buddy Freeman and his, aqui já muda, né, o outro era and his famous Chicagans, aqui já é uma outra orquestra que também ele mudou de nome várias vezes, que aqui é Buddy Freeman and his Windy City Five, né? Então aqui ele tem ele num formato de quinteto, também tem aqui ele também num formato já de big band, tem outros artistas aqui como Jazz Stacy, que enfim, a maioria que eu nunca ouvi falar, né? Só do Buddy Freeman, que eu já tinha algum tipo de informação a partir do que eu já tinha pesquisado aqui. Tem o John Marsala and his Delta Six, né? Aqui com conjuntos menores, né? Formações, tem de big bands também, mas aqui, pelo menos aqui nessas gravações, são quintetos, quartetos e sextetos, mas tem aqui pelo menos uma big band aqui, adorei esse nome, Mildred Barley and her Alley Cats, né? Então aqui são nomes interessantíssimos, histórias muito boas, então aqui super, como eu falei, super comum também nesse período do final dos anos 40 e início dos anos 50, muitas coletâneas, então trazendo, né, uma diversidade de gravações que tinham antes apenas nos discos de 78 rotações. Aqui, deixa eu ver, esse aqui é 78 e 45, esse aqui é também 33 e 1/3, né, de rotações. Aqui então Gems of Jazz, então trazendo então diferentes artistas, né, que estão todos listados aqui.
dos anos 40 aqui, principalmente gravações lá de 1941, e tem, se não me engano, são todas de 1941 nessa edição, então 10 polegadas, de 1949, fechando então esse nosso passeio no túnel do tempo, né, nos artefatos fonográficos aqui do Altos Plays. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais informações complementares, como eu falei lá no começo, foi uma descoberta, né, aqui, foi um verdadeiro garimpo, né, como eu falei, eu estou reorganizando minha discoteca e tal, e apareceram esses discos que eu nem lembrava que eu tinha, e não deu tempo realmente de pesquisar muitas informações. Alguns eu realmente não encontrei informações, então se vocês souberem mais alguns detalhes sobre alguns desses discos que eu trouxe aqui, eu vou adorar saber. Deixa teu comentário e todos aqueles lances. Se não te inscreveu ainda no canal, te inscreve, né? Ativa todos os lances, que isso é super importante para a gente poder levar essas histórias para cada vez mais humanos aí do outro lado. E a qualquer momento eu volto com mais um episódio no Altos Plays. Até mais!